Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo. Esses dias eu havia deixado uma caixa de perguntas em aberto ou que você deixasse alguma sugestão, uma opinião, algum assunto que você quisesse que eu falasse aqui em nossos vídeos, alguma polêmica, enfim. E um dos nossos seguidores, que é um amigo meu em particular, irmão em Cristo, e que eu também tive a honra e o privilégio de ter sido um de seus professores no seminário teológico, que é nosso irmão presbítero Igor Miranda, deixou essa sugestão e eu particularmente gostei bastante porque eu gosto desses assuntos um pouco mais polêmicos e a gente vai tratar acerca desse assunto aqui que nosso irmão Igor deixou aí como sugestão. Já quero aproveitar aqui e dizer, se você tem algum assunto, alguma dúvida, algo que você lê e relê e não entende, nos mande aqui mensagem, deixe alguma sugestão aí e a gente aos poucos vai falando sobre outros assuntos que de repente você tem interesse e a gente vai tentar aqui com toda a humildade responder ou discorrer sobre a sugestão que você deixar, tá bom? E qual foi a sugestão? Qual o assunto que o nosso irmão Igor Miranda sugeriu? Foi sobre o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, no episódio da cura do paralítico que estava ali no tanque de Betesda. Eu vou ler o texto para a gente se basear melhor e se contextualizar melhor no assunto de hoje. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, do versículo 1, eu vou ler até o versículo 7. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. É importante esse versículo aqui, porque vai ser sobre esse texto aqui, o assunto, essa sugestão aí. Versículo 4 diz: esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando entro ou quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu li esse texto aqui na versão da NAA, a Nova Almeida Atualizada. Mas eu acho interessante, antes da gente entrar de fato aqui no texto, eu dar pelo menos uma pincelada, falar um pouco a respeito de crítica textual. Crítica textual, claro que no assunto que iremos falar aqui hoje, crítica textual do Novo Testamento. Talvez algumas pessoas não sabem, mas você que já sabe, saiba mais, porque conhecimento nunca é demais. O Novo Testamento, em especial, na nossa Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, ou seja, a língua original do Novo Testamento foi no grego koiné, que significa comum. Era o grego comum, que era uma língua como se fosse o inglês hoje, quase que internacional ali na época de Jesus. Por isso, foi uma ótima ferramenta para a propagação do evangelho chegar aonde chegou. Enfim. E por que crítica textual?
porque quando a gente fala de crítica, parece que, olha, vai estudar a crítica textual do Novo Testamento, então estão querendo arrumar base para dizer que tudo isso não passa de falácia, de mito, e que isso aqui não aconteceu. Muito pelo contrário. A ciência da crítica textual, o estudo da crítica textual, tanto é que a palavra crítica no grego é krisis, que significa julgamento, ou seja, aquele que é responsável, aquele que está envolvido, que trabalha com a crítica textual, ele tem o cuidado de analisar os muitos manuscritos, textos, cópias das cópias, códices, enfim, que envolve todo o Novo Testamento. Hoje, aproximadamente, eu vou dizer um número aproximado, pode ser que tenha mais, né? Até onde eu sei, existe em média 5.843 manuscritos só do Novo Testamento. Vou repetir: 5.843 manuscritos só do Novo Testamento. Para você ter uma ideia do que são os manuscritos, eu tenho algumas coisas aqui penduradas aqui na parede, aqui, enfeitando aqui o nosso cenário. Aqui são tudo trechos e pedaços, imagens encontradas na internet de alguns manuscritos, cópias de cópias, pergaminhos, que envolve aí a escrita do Novo Testamento. E por que isso? Porque nós não temos, hoje em dia, mais acesso aos autógrafos, os escritos autógrafos. Explica melhor, irmão Gerion, o que é isso. Então, vamos lá. Os autógrafos, os manuscritos autógrafos, foram aqueles que foram escritos pelos autores originais. Por exemplo, entendemos que quem escreveu o Evangelho de Jesus segundo João foi o próprio João. Não é assim? É óbvio. Nós não temos esse manuscrito original, que foi escrito pelo próprio punho do apóstolo João. Entende? Então, o que temos hoje é a cópia da cópia da cópia da cópia e da cópia. Então, imagine o trabalho que durante 1.400 anos até a invenção da imprensa, imagine o trabalho que foi ter que escrever, e detalhes, sem a tecnologia que temos hoje, às vezes nem a luz, energia tinha, era iluminado em vela, enfim, imagina a dificuldade, pouca visão, os materiais que eram escritos eram escassos. Por exemplo, o pergaminho, se eu não me engano, pergaminho que era escrito em pele de animal, pergaminho era caríssimo, o couro para escrever o texto. Então esses materiais eram caros. Imagina a dificuldade que tiveram para chegar até hoje. Por isso que o estudo da crítica textual, o estudo do grego, do Novo Testamento é muito importante. Então olha o trabalho que tiveram para chegar até as Bíblias que temos hoje, as muitas traduções que temos hoje em português. Então já dá para você ter uma ideia. Deixa eu parar um pouco aqui. Eu vou ter que fazer a parte 2 deste assunto aqui, tá bom? Então também não deixe de assistir a outra parte que virá depois dessa, para que você entenda um pouco mais a respeito de crítica textual e sobre o que vamos falar acerca desse texto de João capítulo 5, da cura do paralítico do tanque de Betesda, e vamos ver se... Lembra que eu falei que o versículo 4 era muito importante aqui nesse assunto? Se realmente esse anjo movia as águas ou não movimentava as águas ali do tanque de Betesda, e por que em algumas traduções, em algumas versões da Bíblia, esse versículo 4 está entre colchetes. E vamos entender um pouco a respeito disso também, tá bom? Não deixe de assistir o próximo vídeo.